Antes de entrar no tema, vamos lembrar, nós estamos estudando sobre união, sobre unidade do casal. Mas eu gostaria de mencionar esse princípio descrito em Zacarias capítulo 11, versículo 7. Diz assim: apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas, a uma chamei graça, e a outra união, e apacentei as ovelhas. A palavra, o pastor aqui, ele está dizendo que para cuidar do rebanho, para apacentar o rebanho, ele toma 2 varas. São 2 cajados. O cajado é a maneira pela qual o pastor conduz o rebanho. O cajado é aquela vara comprida com uma forca, com um U numa ponta dela. A ponta reta é para conduzir. A ponta curvada é para disciplinar. É onde ele pega a ovelha rebelde pelo pescoço e puxa ela. Alguns de nós aprendemos por ouvir. Outros de nós, o pastor tem que dar um tranco no pescoço. Porque a gente não ouve. A gente é teimoso em ouvir. E aí ele precisa ir lá e dar um tranco, porque a gente insiste em ir por um caminho que não é adequado. Então ele toma essas 2 varas, porém ele dá nome para essas 2 varas. Ele diz assim: tomei 2 varas, a uma chamei graça, e a outra união. Prestem atenção. Isso tem tudo a ver com o próximo texto que nós vamos abrir. Por quê? Porque não tem condições de haver união entre o casal se não houver um espírito de graça. O que é graça? Graça é um favor imerecido. Graça é fazer algo por alguém sem que este alguém mereça. Uma vez eu ouvi algo de um irmão, eu acho que é uma realidade que todos nós convivemos. Você estaciona seu carro e aí vem aqueles guardadores de rua. Não os oficiais, mas os flanelinhas. Vem lá. E ele guarda seu carro, certo? E você, quando volta, você dá lá uma moedinha para ele. Isso é graça? Não. Ele te prestou um serviço, certo? E você retribuiu o serviço. Então isso não é graça. Porque graça é um favor para quem não merece. Você vai fazer algo para quem não merece. Digamos que ele não guardou seu carro. E você vai lá e dá o dinheiro para ele. Ele não guardou. Ele ficou 2 quadras, a hora que ele viu você chegando, ele... e você sabe que ele não guardou. E você dá uma moedinha para ele. Isso é graça? Está chegando perto da graça. Porque ele não fez e você está dando. Mas eu vou te dizer o que é graça. Ele riscou o seu carro. E você pega a moedinha. Você não faz isso? Então, ele risca o seu carro. E aí você vai lá e faz algo por ele. Presta atenção nesse princípio. Graça não é quando eu faço algo para Leci sem ela ter feito algo contra mim. Graça é quando ela fez algo contra mim. E eu vou lá e faço a favor dela. Graça é onde há demérito.
Pode não ter mérito. A Alessi não fez nada contra mim. Eu vou lá e faço algo por ela. Essa ainda não é a definição da graça. A definição da graça é: ela fez algo contra mim. E ela fazendo algo contra mim, eu ainda vou lá e faço algo a favor dela. Meus queridos, a gente acabou de ler o primeiro sermão. A Bíblia diz assim: mas Deus prova o seu amor. Amor precisa de prova. Amor tem que dar prova. Não basta você virar para o seu parceiro e falar eu te amo. Não. Você tem que dar prova de amor. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda... A gente estava pecando. A gente estava pecando. E o que Ele fez? Foi lá e morreu por nós. Eu estava fazendo coisas contra Ele, riscando o carro. E Ele veio e fez algo por mim. Tomei essas duas varas. Então preste atenção. Não tem jeito de eu unir se eu não tenho esse espírito gracioso. Se eu sou armado, se eu sou ressentido, se eu sou truncado dentro de mim, se eu sou muito ligado a resolver, a desempenho, a coisa muito rápida, não tem jeito. Graça demanda tempo. Graça demanda cuidado com o outro. Graça demanda suportar a dor que o outro está causando. E ainda assim, você retribuir de forma adequada. Então, o que eu preciso que os irmãos entendam? Eu preciso que os irmãos entendam que essa natureza da graça é o que é tão necessário no processo de união. Quantos aqui não têm tolerância? Não levanta a mão ainda não. Quantos aqui não são pacientes? Vamos lá, de novo. Vamos começar de novo. Vamos lá. Meus queridos, essa é a natureza de Deus. Olha o que a Bíblia diz no Novo Testamento. O nosso tema é unidade baseada na verdade. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Nós nunca podemos falar uma verdade ao parceiro se não for de forma graciosa, amável. A palavra graciosa tem um autor, eu achei tão singular, ele traduziu da seguinte maneira: bondade, mas depois ele coloca assim: amabilidade, suavidade. Quem aqui não é suável nem amável? Levanta a mão. É? Falta o quê? Graça. Falta graça. Porque quando Deus está presente, tudo é tão leve. Nós temos conversado, os irmãos que prepararam o acampamento, nós temos conversado entre nós, eu acho que é público. Que espírito leve que está entre nós. E de fato o Antônio tem razão. Tem encontros que são difíceis, mas que espírito leve, suave. Sabe por quê? Deus está numa porção maior aqui. Deus, de alguma forma, abriu os céus e desceu até nós. E quando Deus está presente, tudo é gracioso, tudo é amável, tudo é suave. Os irmãos estão entendendo? Prestem atenção. Eu preciso repetir isso para os irmãos. Os irmãos críticos são irmãos opostos à graça. As pessoas críticas são pessoas que não compreenderam o espírito da graça. Obviamente que tem um momento de julgar as coisas, tem um momento de tratar as coisas. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquela atitude constante, ácida, crítica, pesada,
culposa, que sempre tem alguém em mente, sempre fala de alguém. Queridos, essa é a natureza maligna. Ela não é de Deus, essa natureza. A natureza de Deus é amável. Ele ama pecadores. Todos nós aqui, queridos, estávamos no lixão do pecado. E Deus é aquele artista plástico que passeia num lixão e vê um pedaço de qualquer coisa, de madeira, de ferro, de plástico, de qualquer coisa, e olha aquilo com admiração e diz: eu vou fazer disso uma obra de arte. Nós éramos pecadores, no lixo do pecado, e Ele, no amor dEle, olhou para mim e para você e falou: eu vou fazer dessa coisa feia, suja, horrível, deformada, corrupta, eu vou fazer algo santo, belo, admirável, eu vou tornar ele um pai de família, eu vou tornar ele um bom marido, eu vou tornar ele uma boa mulher. Meus queridos, essa é a natureza que nós temos que nos ver. Por isso, dentro dos nossos lares, não pode haver esse espírito queixoso, porque ele é contrário à graça. E se é contrário à graça, ele vai ser contrário à união, porque o que vai promover a vara da união é a vara da graça. Os irmãos estão entendendo? Vamos um pouco mais longe. Abram em Mateus. Texto muito conhecido. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. De novo, suavidade. O princípio da graça. O princípio da graça é colocado aqui com uma palavra diferente. Ele não usou a palavra graça, mas ele usou a definição de graça. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pessoas graciosas são ternas, são leves, são suaves. Como nos falta homens e mulheres assim na casa de Deus. Gente profundamente firme, porém gente leve, suave. E Jesus aqui, ele ensina um princípio. Ele ensina o princípio de que todos nós vamos nos cansando na caminhada. De que a gente vai ficando sobrecarregado. A gente vai ficando exausto no dia a dia. E ele nos ensina a maneira de nós corrigirmos esse peso que tem dentro de nós. E ele usa uma figura que é própria da agricultura. Era muito comum naquela época. Ele usa a figura do jugo. Vocês já viram aquela canga que é colocada em bois? Então, é uma peça de madeira, uma forquilha, que é colocada no pescoço do boi, e uma rédea liga aquela forquilha, aquela canga, na mão do agricultor. Tá? Essa canga aqui é para 2 bois. É uma canga dupla. Então Jesus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo. Então é uma canga em que você coloca 2 bois. Meus queridos, eu vim do meio rural. Então eu vivi com isso. Eu dirigi bois em canga, em carroça, desde cedinho eu fiz isso. Hoje já é só peça de museu esse tipo de coisa, né? Mas isso era muito comum na minha época. Quando você tem uma canga dupla, é por quê?
é porque você tem um trabalho mais pesado a ser feito. Viver é um trabalho difícil, que não dá para fazer sozinho. A gente precisa da ajuda de alguém. E a canga dupla, ela tem uma finalidade. Você pega um boi maduro e experiente, completamente sujeito à rédea do condutor. Quem que é esse boi? Jesus. E coloca do lado oposto um boi novo, teimoso, rebelde, insistente. Você está se vendo? E aí o que acontece? O boi mais velho, ele é mais forte. E ele é sensível à rédea do agricultor. O agricultor puxa, ele para. O agricultor puxa para a direita, ele vira para a direita. O agricultor puxa um pouquinho para a esquerda, ele vira para a esquerda. Ele é completamente sensível à rédea do condutor. Quem é o condutor? Deus Pai. É o condutor da minha e da sua vida. E Jesus é aquele boi mais velho que é completamente submisso à rédea do condutor. Mas, queridos, a gente vê um montinho de pasto e quer dar uma parada. A gente vê um pouquinho de água. A gente vê uma sombra. A gente vê qualquer coisa. A gente é teimoso e rebelde. E aí, o que a gente faz? O condutor está mandando aqui. E a gente vem para cá. E a gente começa a brigar com a canga. Só que o outro boi, louvado seja o nome do Senhor, é mais forte. E ele vai nos conduzir no caminho da obediência. O problema é que o pescoço da gente vai esfolando. E à medida que na resistência o pescoço da gente esfola, aquilo abre em carne. E aquilo fica vermelho, com sangue, sensível. E alguns de nós passamos a ouvir a condução do boi mais velho por dor. Teu pescocinho está esfolado? Olha o que ele falou. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Mira ele. Para de olhar o teu parceiro. Para de olhar os problemas. Para de olhar os irmãos. Para de olhar a igreja. Mira Cristo. Aprendei de mim. Por isso João 17, se não está de acordo com João 17, levantou Jesus os olhos aos céus e disse: Pai, o boi mais velho tinha os olhos, se é que eu posso dizer assim, ou tinha todo o corpo sensível à rédea do condutor. Jesus viveu com os olhos colocados no Pai. Nós temos que viver com os olhos colocados no Filho. Aprendei de mim. Para de brigar com a vida. Para de brigar com as pessoas. E aprenda de mim. Então ele vai avançando no texto. E aí ele diz assim: porque sou manso e humilde de coração. Meus queridos, é curioso a maneira pela qual o Espírito Santo arranjou essas duas expressões. Porque nós vamos estudar essa palavra já já. Mansidão é a maneira pela qual eu reajo ao outro. Humildade é a maneira pela qual eu ouço do outro. Quando eu ouço do outro, eu tenho que ser humilde. Quando eu vou ao outro, eu tenho o inverso. Quando eu recebo do outro, eu tenho que ser manso. Quando eu vou ao outro, eu tenho que ser humilde. Vocês estão conseguindo entender? Só que olha o que ele colocou. O natural seria humilde e manso, mas ele inverteu.
Ele colocou em primeiro lugar a maneira pela qual eu vou reagir. Se tem uma coisa no casamento que nós temos que fazer, é parar de reagir mal. Porque isso é um espírito de briga. Nós temos que parar de reagir mal. Isso é um espírito de briga. E isso não condiz com a natureza de Deus, do Espírito Santo. Então aprendam de mim, porque eu sou manso. Então quando as pessoas vinham até Jesus, Jesus tinha uma resposta mansa, tranquila. Ele não inflamava de imediato. Ele não julgava. Ele não armava. Não. O primeiro grande exemplo do Senhor, quando ele trança o chicote de Azorrague. Gente, ele vai virar a mesa dos cambistas. Ele vai distribuir chicotada naquela situação. Mas como que ele faz? Ele passa a manhã trançando o chicote. Ele não reage por impulso. Ele sabia como ele deveria fazer. Ele sabia qual era a mesa, ele sabia qual era a pessoa, ele sabia qual era a situação, ele já tinha identificado quem estava naquilo sem ter aquele problema, para ele não dar uma chicotada indevida em quem não merecia, para ele não ser injusto. Jesus tem uma atitude mansa. Ele responde com serenidade ao que o outro está fazendo. Como que é a tua mansidão? Então ele diz, aprendei de mim, porque eu sou manso e sou humilde. Quando eu vou ao outro, nós vamos estudar essa palavra agora. Quando eu vou ao outro, eu vou entendendo que o outro é maior do que eu. O outro tem coisas que eu não estou vendo, o outro tem mais valor do que eu estou tendo, o outro discerne coisas que eu não estou conseguindo discernir, que diante de Deus o outro tem mais valor do que eu próprio. Vocês estão entendendo? Quem aqui é muito seguro de si mesmo? Você quer ver? Sabe uma característica de quem não é humilde? Quem não é humilde não pede perdão. Quem não é humilde não pede perdão. Essa é uma característica. Pessoas que não pedem perdão. Quer ver outra característica de quem não é humilde? Ele está sempre certo. Especialmente nós homens aqui. Sabe por que Deus nos casou, como foi visto? Porque nós não estamos certos. A gente precisa da ajuda de alguém. Né? Os irmãos estão entendendo? Então, humildade. E aí ele termina dizendo: humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, mansidão e humildade deixa tudo leve. Então eu estou te dizendo uma coisa, tua vida está pesada? O que você precisa verificar? Se está tendo mansidão e humildade. Porque quando tem mansidão e humildade, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Mas quando não tem mansidão nem humildade, aí então a vida fica pesada. A gente fica queixoso, a gente fica crítico, a gente fica áspero e a gente fica briguento. Amém? Vamos lá, abram agora no texto. Espero ser rápido. Efésios, capítulo 4. Nós temos novamente aqui a palavra unidade. Nós temos ela aparecendo duas vezes. Ela aparecendo no versículo 3, Efésios 4, 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz.
E aí ela aparece uma segunda vez, no versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Meus queridos, eu vou falar uma coisa básica do texto, e com isso a gente podia encerrar, mas nós não vamos, porque tem muita coisa a ser vista no texto. Em geral, a gente briga quando há o quê? Discordância. Se um pensa de um jeito, o outro pensa do outro, a tendência nossa é atritar. Dependendo o assunto, o atrito pode ser menor ou maior. Dependendo os meus olhos, bons ou maus, o atrito pode ser menor ou maior. Então, se eu desenvolvi olhos maus com dinheiro, por exemplo, eu tive olhos maus com dinheiro. Eu era habituado a viver com dívida. Eu tinha olhos maus com dinheiro. E a Leci não tinha esse hábito. A Leci estava mais próxima das Escrituras do que eu. Então, quando nós colocávamos o assunto na mesa, dava briga. E uma boa briga. Por quê? Porque eu tinha crescido com olhos maus. Eu tinha aprendido a conviver com dívida, então não me incomodava, com conta para pagar. Ela não. Então, aquilo tinha uma reação ruim dentro de mim. E o assunto também era um assunto difícil, o que provocava dentro de nós uma briga maior. Então, um casal, ele só vai ter atrito quando há discordância de um assunto. Só que olha o que o Espírito Santo de Deus fez. O contexto aqui não é casamento. O contexto aqui é a igreja. Porém, o casamento representa Cristo e a igreja. O homem Cristo, a mulher é a igreja. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então nós podemos tomar o texto e aplicá-lo à realidade do casamento. Então, olha que coisa simples ele diz. Ele inicia dizendo assim: o que gera atrito é discordância. Ele inicia dizendo assim: o que eu quero que vocês façam, o natural seria a gente pensar. Pensem igual. Mas peguem um assunto e pensem igual. Ele não faz isso. Ele diz assim: eu quero que vocês preservem a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, o nosso primeiro alvo não é ter concordância. O nosso primeiro alvo é ter paz. Vocês estão vendo como que a Bíblia é uma, do início ao fim? Vocês estão vendo que não se edifica em tempo de guerra? Então a Bíblia não está pedindo para a gente chegar, senta, passa uma semana conversando sobre o assunto e vocês se ajustem. Mas, gente, como é que nós ajustamos duas pessoas fortes, que pensam de um jeito diferente? Uma semana não dá para isso, não. Nós precisamos tem assuntos que a gente precisa de uma vida. Meus queridos, o assunto que eu e a Leci divergimos, Deus tem um entendimento sobre ele. Que pode ser que eu já tenha e ela não. Pode ser que ela já tenha e eu não. Pode ser que eu tenha de forma parcial e ela de forma parcial. Pode ser que nem eu nem ela ainda vimos o que... Pode ser que nem eu nem ela vimos ainda o que Deus vê, mas Deus enxerga de uma determinada maneira. Então Ele está fazendo uma promessa. Ele está fazendo uma promessa que haverá um dia em que nós teremos unidade de entendimento, de fé, da maneira pela qual Deus pensa aquele assunto. Alguns de nós discordamos sobre filhos, sobre dinheiro, sobre relacionamento. A gente discorda sobre família, a gente discorda sobre igreja, a gente discorda sobre trabalho, sobre tempo, sobre pessoas. Queridos, são tantos os assuntos que podem gerar divisão dentro de nós, porém,
o ensino dele é um ensino simples. Preservem a paz. Me busquem, que eu vou mover o coração de vocês em unidade da fé e no pleno conhecimento de Cristo. A gente vai olhar aquela situação do jeitinho que Cristo olha. Vocês estão entendendo? O que eu gostaria que os irmãos entendessem é o seguinte: não adianta bater papo sobre o assunto brigando, porque a gente quebra o princípio. O princípio é preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então tem que haver paz entre os homens. Meus queridos, quando os anjos falaram com os pastores a respeito do Senhor Jesus, o que eles cantavam? Paz entre os homens. O meu Deus, o seu Deus, aqueles que nasceram de novo essa manhã, vocês receberam em vocês o Espírito Santo de Deus. Ele veio fazer habitação dentro de vocês. E ele representa o príncipe da paz. Não tem porquê nós entrarmos em briga, em discussão. Não tem porquê, é contra a natureza do Deus que habita dentro de nós, porque Ele é o Deus da paz. Então o que eu estou tentando explicar para os irmãos? Porque na prática é o que resolve. A Bíblia ela é simples, ela coloca de um jeito simples. O versículo que o irmão Luciano leu ontem resumiu uma história inteira dos Juízes, 430 anos, numa frase, como ele colocou. O Espírito Santo é capaz de tomar a palavra e pegar coisas difíceis e resolver em frases simples. Não entrem em discussão, mas primeiro, busquem a paz. Essa paz tem que ser buscada. E aí eu vou fazer uma exortação. Já é difícil uma mulher briguenta, mas é gravíssimo um homem briguento. Porque nós somos a semente da casa. Nós somos. E entendam uma coisa. Nós temos um outro problema. Porque tem homens, eu tenho certeza de que nós vamos ter alguns aqui nisso que eu vou dizer. Tem homens aqui que não brigam, mas também não tratam nada. E eles não podem dizer que eles estão em vantagem. Porque a Bíblia diz que há tempo de paz e há tempo de guerra. Tem ocasião que eu vou ter que chamar a Alessi, Lê, nós temos um problema. Vem cá, vamos sentar, vamos conversar, vamos resolver. Com espírito de paz. Mas nós temos que resolver uma situação difícil. Tem homem que se omite, escondido no manto de uma falsa paz. Porque existe, de acordo com as Escrituras, uma falsa paz. Os irmãos estão entendendo? Então eu gostaria que os irmãos entendessem este princípio, para a gente poder continuar. Ele vai começar aqui em Efésios 4. Paulo ele está encarcerado quando ele escreve Efésios. Ele está numa prisão domiciliar. Hoje a gente entende bem essa linguagem, né? Ficou uma coisa comum aí para nós. Ele está numa prisão domiciliar, ele goza de uma relativa liberdade. Ele tem um soldado colocado ao lado dele o dia todo, 24 horas por dia. Por isso que no capítulo 6 ele descreve com tanta habilidade, ele descreve de forma tão clara a armadura do soldado, porque ele está convivendo com aquela armadura o dia todo. E aí ele começa dizendo assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor. Essa palavra rogo-vos, ela é interessante, porque ela é uma palavra próxima da palavra paracleto, que é uma expressão usada para o Espírito Santo. Essa expressão é
paracaléu, muito próxima de parácleto. E ela significa chamar para o lado. Então Paulo ele está dizendo o seguinte, eu estou te chamando para o meu lado. Vem enxergar a vida do meu ponto de vista. Nós estamos falando do velho Paulo. Nós estamos falando do Paulo já trabalhado. Nós estamos falando do Paulo já quebrado pela vida. Nós estamos falando do Paulo que um pouco depois ele ia começar as epístolas dele assim: graça, paz e misericórdia. Não mais só graça e paz. Por que que ele no final da vida ele inclui o termo misericórdia? Porque agora ele se via como o principal dos pecadores. Então ele faz um convite para a gente enxergar a vida do ponto de vista dele. Rogo-vos, venha para o meu lado. Paulo, daqui, ele ia para o martírio dele. Então, o velho Paulo, totalmente mudado, totalmente quebrado, compreendendo a vida do ponto de vista de Deus. Então ele pede para a gente olhar a vida sob essa perspectiva. E aí ele diz assim: o prisioneiro no Senhor, não do Senhor, mas no Senhor. Porque ele não está ali apenas porque Deus de cima para baixo mandou. Ele está ali porque ele sabia que o Senhor tinha algo a trabalhar dentro dele através daquela prisão. Meus irmãos, alguns de nós aqui temos lutas permanentes. Alguns de nós aqui temos espinhos que Deus, no presente momento, não intenta remover. E toda vez que você tiver um sofrimento, um espinho, toda vez que você tiver uma prisão existencial, um espinho na carne que o Senhor não remove, é porque isto está diretamente ligado à questão da humildade. Mas diretamente ligado. E para que não me ensoberbecesse, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, a fim de me esbofetear. E 3 vezes eu orei ao Senhor pedindo que o tirasse de mim. E o Senhor me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo tinha nesse momento um espinho na carne definitivo, a prisão. Mas ele não se considerava refém do problema. Ele se considerava prisioneiro de quem? Olha como que a visão é completamente diferente. Alguns de nós somos prisioneiros do problema. Fala do problema, pensa no problema, briga sobre o problema, e é o problema de manhã, de tarde, de noite. Não. Paulo tinha o problema, ele estava preso. Mas ele considerava que aquela prisão era no Senhor. Que Deus estava com ele naquele problema. Meus queridos, tem alguns problemas que os irmãos têm, que Deus não intenta neste momento remover. Porque Ele tem o tempo do problema iniciar e Ele tem o tempo do problema encerrar. E você tem que aprender a se considerar prisioneiro no Senhor e não prisioneiro da situação. Então Paulo, ele vira e diz assim: rogo-vos, se coloquem do meu lado e olhem a prisão que vocês têm, o problema que vocês têm, como vocês sendo um prisioneiro do Senhor e não da situação. Alguns de nós aqui teríamos testemunhos e mais testemunhos da intervenção de Deus. Meus queridos, tem alguns de nós aqui que Deus operou literalmente milagres na vida familiar, que tinham problemas que não era para estar resolvido.
que a gente tem outras famílias que tiveram os mesmos problemas e não estão resolvidos até hoje. Mas, quando a gente aprende nos problemas, nas prisões existenciais, a não sermos prisioneiros da situação, e sim do Senhor, nós olhamos a situação com os olhos de Deus. Os irmãos conseguem entender? Gente, é um princípio tão simples, tão maravilhoso. Se coloquem do meu lado. Eu, o prisioneiro no Senhor. Vocês lembram quando Paulo foi despedido para ir até Roma? Os irmãos o abraçaram e choravam, porque eles estavam convictos de que nunca mais veriam Paulo. E Paulo sabia. Um dos irmãos se levanta numa profecia, toma o cinto de Paulo e amarra as mãos e os pés dele e diz para ele: assim farão com o dono desse cinto. Então Paulo sabia o que estava destinado para ele, porém ele sabia que ele estava no Senhor. Então nós temos que lidar com o problema com a mente adequada, com os olhos adequados. E aí ele vai dizer, para esse processo de união uns com os outros, ele vai dizer o que precisa ser feito. A unidade da paz. Ele vai dizer, ele diz assim: que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Você foi convocado. A palavra vocação significa convocado. Você tem o Deus habitando dentro de você. Ele veio fazer essa habitação. E essa habitação planta em você uma vocação. Uma convocação. Que vocação é essa? Ser semelhante a Jesus. É isso que vai te moldar. Vocês vão ter desejo de ler a Bíblia. Vocês vão ter desejo de reunir com os irmãos. Vocês vão ter desejo de começar a estudar a Bíblia. Vocês vão ter esses desejos dentro de vocês. Isso é sinal do novo nascimento. É prova do novo nascimento ocorrido dentro de vocês. Foi plantado o Espírito. Ele veio fazer habitação. E junto com ele vem um chamado. O chamado é ser semelhante a Jesus. Essa é a grande convocação. Então ele está dizendo assim: andem de acordo com a vocação da qual vocês foram chamados. E aí ele começa a descrever a pessoa de Cristo, características de Cristo. Então, para eu alcançar a unidade do Espírito no vínculo da paz, olha o que ele diz. Ele diz assim: com toda humildade. Com toda humildade. O que é a palavra humildade no original? Ter uma opinião humilde de si mesmo. Mas aí ele vai aprofundando o raciocínio. Senso profundo de insignificância. Senso profundo de insignificância. Olha um terceiro sentido. Submissão de mente. Submissão de mente. A minha mente vai estar abaixo da mente do outro. Vocês estão conseguindo entender? Com toda humildade. Então eu respondo ao outro, eu vou em direção ao outro, mas eu vou com esse entendimento. A minha mente tem que estar submissa ao que o outro vai trazer, porque o outro pode me trazer coisas de Deus. Os irmãos estão entendendo? Meus irmãos, é muito simples. Eu e o irmão Luciano estamos partilhando para vocês. Nós estamos aqui em 100 irmãos. Quantos irmãos Deus pode usar na minha vida e do irmão Luciano? 100. 100 irmãos, com C.
não com S, né? 100 irmãos. Qualquer um de vocês pode ministrar a nós. E se eu e ele, apesar de estarmos falando, quisermos ter humildade, a nossa mente tem que estar submissa à mente dos irmãos. A palavra submissão, se você fracionar ela, sub de baixo, missa, missão. Debaixo de uma mesma missão. A missão minha e do Luciano é levarmos Cristo. Quando vocês falam conosco, vocês podem estar trazendo Cristo. E nós temos que estar debaixo dessa realidade. Isso é humildade. Então, quando a gente conversa com o outro, eu tenho que conversar com a minha mente nessa atitude. Senhor, me dá isso, me dá isso, me dá isso. Me deixa ver onde o outro está trazendo Cristo naquilo que ele está falando. Os irmãos estão entendendo? Aí ele diz assim, agora ele inverteu, com toda humildade e mansidão. O que é mansidão? Gentileza, bondade. Então essa atitude tranquila, dócil, serena, né? Olha, vocês sabiam que a mulher recebe uma ordem dupla para ser mansa? Existem algumas ordens que são duplas na Bíblia. Por exemplo, todos nós recebemos a ordem de amar. Mas o homem recebe a ordem dupla. Maridos, amai vossas mulheres. A mulher, como o homem, recebeu a ordem de ser mansa. Porém, 1 Pedro diz que a mulher que tem grande valor diante de Deus, ela é mansa e tranquila. Então, mulher, você quer ter grande valor diante de Deus? Você tem que pedir para o Espírito Santo mansidão e tranquilidade. Deus vai te olhar de um jeito diferente. Você vai ter um grande valor diante dele. E ele vai te usar poderosamente na vida de pessoas, né? Então, com toda humildade e mansidão, com longanimidade. O que é longanimidade? Fraciona a palavra. Longo, ânimo. No original, significa uma firme paciência no sofrimento. Não retaliação. Então a pessoa te faz uma vez, você não retalha. 2 vezes, você não retalha. 3 vezes, você não retalha. 4 vezes, você não retalha. Mas ora abençoando a pessoa. Todas as vezes que forem necessárias. Então é um longo ânimo. Não na pessoa, mas no Deus da pessoa. No Deus que pode tanto pôr limite, quanto tratar a pessoa. Então, longanimidade. A gente precisa desenvolver isso. Tem um outro sentido para a palavra longanimidade, que significa lentidão em punir pecados. Lentidão em punir pecados. Queridos, olha, não precisam abrir, mas olha a natureza de Deus. Deus é um reto juiz, como foi colocado hoje. Mas olha a natureza de Deus. O juízo é sem misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tito 2,13. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Nós nunca julgamos alguém sem usar de misericórdia muitas e muitas e muitas vezes com essa pessoa. Um longo ânimo. Presta atenção. Deus é o maior interessado em mudar teu parceiro. Deus é o maior interessado em mudar teu parceiro. Ele é o maior interessado. Teu parceiro pode resistir a Deus? Não. No
tempo de Deus, da forma de Deus, ele vai encontrar o caminho do quebrantamento. Deus é o maior interessado em mudar o teu parceiro, não você. Deus é. Por isso, tenha longo ânimo nele. Tenha esperança nele. Não na pessoa, mas no Deus que move as coisas dentro da pessoa. Não saia por aí punindo pecados. Não saia por aí queixando do parceiro. Por favor, não faça isso. Homens, por favor, elas são a parte mais frágil. Irmãos, não poderia haver no nosso meio ninguém que levantasse a voz. Não poderia haver no nosso meio nenhum homem ríspido, nenhum homem duro, intolerante. Elas são a parte mais frágil. Temos que ser firmes, sim, porém nunca ásperos, nunca, porque esta não é a natureza do Deus que habita em nós. O Deus que habita em nós, ele tem longo ânimo. Que mais? Nós já vamos terminar. Aí ele diz assim: suportando-vos uns aos outros em amor. A palavra suportar significa sustentar, carregar. Então, é aquela ideia de uma pessoa que coloca o ombro debaixo do outro e levanta o outro. A ideia aqui é que é uma palavra meio que a gente pode interpretar de um jeito errado. Pode usar uma figura errada. É manter-se ereto. Quando alguém está cambaleando, quando alguém está ficando fraco e sem força, você vai, usa o ombro para sustentar a pessoa, para deixar a pessoa ereta, firme. Então, o suportar aqui não tem o sentido pejorativo que nós costumamos entender. Qual o sentido pejorativo? Aquela pessoa, né, Miriam? Fazer o quê? Temos que aguentar. Não é esse o sentido. O sentido é pelo contrário. Eu vou à pessoa e eu vou levantar a pessoa. Querido, vamos lá. Vamos lá. O Senhor vai dar graça. O Senhor vai dar condições. Você vai conseguir. Caminha no Senhor. É o ombro colocado debaixo. Quando a gente estuda as vestes sacerdotais, o sacerdote, ele representava 12 tribos em Israel. Então ele trazia 12 pedras no peito. Porque ele tinha que pensar nas 12 tribos com o coração. E ele trazia 6 pedras em cada ombro. Qual é a ideia? Ele tinha que sustentar aquelas 12 tribos. De tal maneira que se uma enfraquecesse, ele tinha que ir em direção a ela e colocá-la de pé. Homens, mulher menstrua. Mulher tem hormônio que varia. Mulher é instável. Isso pode acontecer. Louvado seja o nome do Senhor por elas, porque elas têm uma determinação, uma firmeza, uma paciência, tantas e tantas e tantas vezes, mas elas têm lutas pessoais, desde lutas físicas até lutas emocionais. Mulher percebe tudo que é imediato. Então, mulher afoga em 6 centímetros d'água. Às vezes vem um tanto de problema e ela desespera. O problema é que 6 centímetros d'água mata. Então nós temos que entender uma coisa muito simples. É nosso papel sermos constantes. É nosso papel sermos pacientes. É nosso papel sabermos suportá-las.
colocar o ombro. Não, querida, calma, vamos pegar esse assunto. Isso daqui está te agonizando? Vamos orar por isso. Vamos conversar sobre isso. Vamos ver como resolver isso daqui. É nosso papel de homem. Tanto que a constância não significa disciplina. A constância significa firme paciência na adversidade. Eu tenho que continuar firme quando eu tenho adversidade. E nós, homens, não aguentamos muito. Elas enroscam um mês, enroscam no mês seguinte, no terceiro mês nós estamos pedindo para tirar o útero. Gente, primeiro que é equivocado, porque não está no útero, né? É muito mais complexo do que isso daí. Segundo, porque o nosso papel é apenas suportá-las, sustentando elas. Então a mulher varia, é nosso papel aguentar firme. Não é nosso papel reagir, responder, tratar mal. Não é. O nosso papel é sustentá-las. Louvado seja o nome do Senhor, porque tem mulheres que têm um domínio, têm um cuidado, têm uma mansidão natural, mas isso é raro de encontrar. A grande maioria das mulheres são mais instáveis. Elas sofrem um pouco mais. Os irmãos estão conseguindo entender? Então essa coisa errada, assintosa, briguenta, difícil, que a gente tem, intolerante, que a gente tem com as mulheres, isso tinha que acabar. E não é apenas deixá-las lá no canto. Bom, eu vou suportar. Vou assistir a TV enquanto ela está em crise. Esse não é o suportar das Escrituras, não. O suportar das Escrituras é, eu vou até ela e vou mantê-la ereta. Vou mantê-la de pé. Vou mantê-la firme. Vocês estão conseguindo entender a ideia? Amém? Nossa. Amém? É por aí, meus irmãos. E aí ele diz assim: suportando uns aos outros em amor. Existem alguns originais gregos para a palavra amor. Então, eros, que é o amor sexual, filéu, que é o amor de amizade, e ágape, que é o amor sacrificial. Quais vocês acham que é o que está sendo usado aqui? Para manter o outro de pé, eu tenho que ter um amor sacrificial. Aí deixa eu voltar aos homens. Sabe o jogo de futebol? Do Galo Mineiro? Me perdoa aí, irmão. Sabe o jogo de futebol do Galo Mineiro? Do Corinthians, do Santos, do Palmeiras? Largo tudo. Sabe a pescaria? Sabe o futebol? Sabe aquelas coisas que são marcadas? Largo tudo para manter o meu parceiro ereto. Para manter o meu parceiro de pé. O suportar na Bíblia tem que ter sacrifício. O inverso, a mesma coisa. A mesma coisa. Essas coisas precisa de suportar. A gente precisa de sacrifício dentro da vida familiar. Quando os filhos são pequenos, os homens precisam ajudar as mulheres. Porque a Bíblia ensina em 1 Pedro 3,7 que é para o homem viver a vida comum do lar. Homem tem que pendurar roupa, tirar roupa, lavar louça, ajudar numa tarefa, trocar uma fralda, pôr uma criança a dormir. Homem tem que fazer isso. Enquanto elas estiverem de pé trabalhando, querida, você está precisando de alguma coisa? Posso te ajudar? Porém, preste atenção, irmãs. É papel da mulher ser boa dona de casa. Porque tem mulher, pode ter mulher no nosso meio que é bem folgada. Bem folgada. Queridos, não pode. Não pode. O homem tem que cuidar. O homem para
especialmente quando tem filhos pequenos. O homem para quando a casa parou. Todo mundo está encaminhado? Nas Escrituras, não é a mulher que tem segunda jornada. Nas Escrituras, quem tem segunda jornada é o homem. Vou provar para vocês. A Bíblia diz assim: mulheres, sede submissas ao vosso marido. Deixa eu citar com precisão o texto. Também está começando a... As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Então está dizendo que Cristo é o Salvador do corpo e que o homem é o Salvador da mulher. Sabe o que significa a palavra Salvador no original grego? Preservador. Fraciona a palavra preservador. Servidor. Então, na casa, quem que serve primeiro? Vocês não entenderam? Na casa, quem que serve primeiro? O homem. Porém, não é para nós sermos bons donos de casa. Essa exortação, Tito capítulo 2, versículo 3, é para as irmãs. Homem não tem que ser bom dono de casa. Homem tem que ajudar nas coisas da casa, nas coisas comuns do lar. Então, homem tem que aprender a socorrer a mulher. Os irmãos estão entendendo? De tal forma que a mulher encontre um tanto de descanso para si mesma. Queridos, é esgotante ser mulher. É cansativo. Mulher cuida de gente. Gente, tem coisa mais difícil na vida do que cuidar de gente? O principal papel da mulher é cuidar de gente. É cansativo. Isso. Por isso, elas precisam que nós as suportemos com amor sacrificial, sustentando elas com amor ágape, com amor sacrificial. E aí ele vira e diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A palavra esforçar significa empenhar-se. E a palavra preservar significa atender cuidadosamente. Por isso que eu tenho clamado desde sexta-feira para os irmãos uma coisa. Se tem uma lição que nós temos que fazer, é tirar a guerra do casamento. Então ele está exortando: esforçando-vos diligentemente por preservar. Atente cuidadosamente para essa lição. Qual lição? A de preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós não temos condições aqui, eu acho que não tem internet aqui, acho que não tem, né? Vocês sabem de onde é tirada a palavra vínculo? Da palavra ligamento. Quando você pega os ligamentos nossos, eu olhei alguns ligamentos na internet. Gente, é uma coisa impressionante. Como que aquilo sustenta. Então, a minha perna, o meu joelho vai ter vários ligamentos. Como que aquilo dá sustentação aos ossos, aos músculos. Como que aquelas ligações mantêm tudo inteiro. Então tenta entender o que a Bíblia está falando. No vínculo da paz. De que jeito que eu sou ligado a Alessi? Mediante a paz. Quantos adultérios não ocorrem porque o homem não tem paz para voltar para dentro de casa? Quantos adultérios femininos não ocorrem porque o homem exige da mulher o tempo inteiro, briga com ela o tempo inteiro? Quanta ilusão e fantasia criada na mente quando a gente tem um ambiente de paz. É terrível, um ambiente de falta de paz. É terrível isso dentro do nosso casamento. E aí
ele encerra: há somente um corpo, um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aí presta atenção. Tem um único entendimento das coisas. E haverá um dia em que o Espírito Santo nos convencerá disso. Então descanse nele. Se o teu marido não está vendo o que você está vendo, descanse nele. Se tua mulher não viu o que você viu, descanse nele. Porque Deus tem um entendimento sobre as coisas. E no tempo dele, ele convencerá os seus disso. Por isso que termina dizendo, ele é um Deus e ele é um Pai de todos, que age em todos, por meio de todos e está em todos. Então essa bendita visão de que Deus está no meu parceiro e de que Ele é o grande responsável por convencê-lo daquilo que é a vontade dEle. Os irmãos estão entendendo? Então paremos com isso de brigar pelos desentendimentos, até aquele dia em que nós teremos unidade da fé. Amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra, pela Tua bondade, pelo Teu amor. Ajuda-nos a sermos Teus. Tira de nós esse coração divisível e briguento. E ajuda-nos a sermos prisioneiros do Senhor e não prisioneiros da guerra. Não prisioneiros dos problemas, mas prisioneiros do Senhor. Dá-nos um coração humilde e manso. Dá-nos um coração longânimo. Dá-nos um coração que sustenta o outro no dia mau. Ajuda-nos a sustentarmos o outro em amor, com um amor sacrificial, para que o Teu nome seja glorificado. Ajuda-nos. Obrigado por esse tempo que tivemos aqui. Obrigado pela maneira pela qual o Senhor tem falado conosco. Obrigado pela paz que o Senhor nos deu até este momento. Mantém-nos unidos uns aos outros com ligamentos de amor. Mantém-nos alegres e satisfeitos em Ti e uns nos outros, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.